Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da leitura do livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17, 21º encontro. Deus realiza o julgamento. Vamos primeiro ouvir o texto e depois o comentário. Livro do Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. Nos diz o texto de São João, do Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Houve então um grande terremoto. O sol ficou negro como um saco de carvão. A lua inteira cor de sangue. As estrelas do céu despencaram sobre a terra, como pé de figo, soltando figos verdes quando bate o vento forte. O céu se enrolou, feito folha de pergaminho. As montanhas todas e as ilhas foram arrancadas do lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos, escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e rochedos das montanhas, clamando aos montes e pedras: desmorone por cima de nós e nos escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá ficar de pé? Então esse é o texto que nós vamos refletir, no dia de hoje, do nosso livro do Apocalipse. Versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Houve então um grande terremoto. O sol ficou negro, como saco de carvão, a lua inteira cor de sangue. Os versículos 12 e 17 são respostas à pergunta, que nós vimos no abrir do 5º selo, que os mártires que estão debaixo do altar, eles fazem esta pergunta: até quando tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Não se trata em termos de dias, de meses ou anos, mas transmite a certeza que suas mortes serão vingadas. Se produzirão grandes transtornos cósmicos e a sociedade responsável pelo assassinato dos fiéis entenderá que Deus colocou em ação a cadeia de acontecimentos que dará completa expressão à sua ira. Com a abertura do 6º selo, começam então os grandes transtornos cósmicos, que anunciam o início dos últimos dias. Para um povo que estava convencido que os movimentos bem ordenados dos astros era uma prova do controle da providência divina, o colapso dessa ordem seria o anúncio de que o fim do mundo era iminente. Não se deve entender essas passagens de modo literal. Aqueles que liam pela primeira vez a descrição de João não se sentiam incomodados em debater detalhes se deveria considerar uma realidade literal ou não. Este tipo de pensamento estava bem estabelecido na literatura apocalíptica daquele tempo e esse tipo de pensamento se referia às mais antigas descrições proféticas do dia do Senhor. Nós veremos nas considerações do livro do Apocalipse. O terremoto é o elemento típico das manifestações divinas. Quando Deus desceu no Sinai,
afirma o livro do Êxodo, toda a montanha estremecia. Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Isaías, pelos anos 590, profetizava que naquele tempo o povo se esconderá nas grutas de rochedos e nas fendas da terra, fazendo referência ao dia de Javé, Isaías 2,19. O mesmo encontramos no profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6. Assim diz Javé dos exércitos, daqui a pouco tempo eu estarei balançando os céus e a terra, o mar e a terra firme. Estamos pelo ano lá de 520 a.C. O grande terremoto virá acompanhado com o sol que escurece, que se vestirá de luto, e a luz se torna vermelha com a tonalidade de sangue. Pedro, no dia de Pentecostes, cita uma passagem que naquele momento se teria realizado parcialmente. Atos capítulo 2, versículo 20. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor. Dia grande e glorioso, diz São Pedro na sua pregação. Ele fala da grande vinda e terrível vinda de Deus no dia do Senhor. Versículo 13. As estrelas do céu despencaram sobre a terra, como pé de figo, soltando figos verdes, quando bate vento forte. João apresenta as estrelas caindo sobre a terra, como os figos que caem verdes durante o temporal de inverno. Isaías tinha falado da queda das estrelas, Isaías capítulo 34, versículo 4. O exército do céu se desmancha, o céu se enrola como pergaminho, e seus astros caem como caem as folhas da parreira, como caem as folhas da figueira, nos dizia então o profeta Isaías. A queda das estrelas sobre a terra para os antigos significava que havia chegado o fim. Versículo 14. O céu se enrolou, feito folha de pergaminho. As montanhas todas e as ilhas foram arrancadas do lugar. Este versículo continua o texto de Isaías, capítulo 34, versículo 4, que dizia que os céus se enrolam como as duas metades de um pergaminho que havia rasgado no centro. Já a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, afirma que o céu será destruído pelo fogo. A destruição das montanhas e ilhas, que são arrancadas, também está presente na literatura apocalíptica. Nós podemos ver o profeta Naum, capítulo 1, do versículo 5 ao 6. As montanhas estremecem diante dele, diz Naum, e as colinas se derretem. Frente a ele a terra se levanta, o mundo e todos os seus habitantes. Quem resistirá à sua cólera e enfrentará o furor da sua ira? Seu furor espalha como fogo, diante deles as rochas arrebentam. Ou também Jeremias, capítulo 4, versículo 24. Olhei as montanhas, elas tremiam, e todas as colinas se abalavam. Mas a vinda do Filho do Homem vem acompanhado também de vários sinais. Marcos, capítulo 13, Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 24 e 25. As estrelas do céu começarão a cair e os poderes do espaço ficarão abalados. O sol vai ficar escuro e a lua não brilhará mais. Não se deve esperar que esses cataclismas se produzam de modo literal. O que vem descrito para despertar as pessoas para a realidade da ira do Cordeiro se deve ver
numa perspectiva de um julgamento. Em outras passagens do livro do Apocalipse, nos apresenta as pessoas, né, abaladas, ou obcecadas, ou as pessoas que buscam, né, por meio de seus prazeres e objetivos. E essa realidade, vou retomar a frase. Em outras passagens do livro do Apocalipse, nos apresenta as pessoas obcecadas na busca de seus prazeres e objetivos, né? E essas pessoas vêm ameaçadas pelos demônios. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, nem mesmo assim renunciaram às obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, servindo aos demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, os deuses do império, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, na busca obcecada de seus prazeres e objetivos, nem mesmo a ameaça dos demônios os faria converter. Nem o calor abrasador, né, será suficiente para aterrorizar o coração das pessoas que continuam agindo em suas obras más. Não se converteram de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. Apocalipse capítulo 9, versículo 21. Versículo 15. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e poderosos, todos, escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e rochedos das montanhas. Para os inimigos da justiça, o dia do Senhor será um tempo de terror. O profeta Isaías, referindo a este dia, diz, nós estamos aqui em Isaías, capítulo 13, versículos 7 e 8. Gritem, porque o dia de Javé está chegando. Ele vem com a violência do Onipotente. Por isso os braços desfalecem e toda a coragem humana se enfraquece. Todo mundo está apavorado, cheio de dores e aflições, contorcendo-se como a mulher ao dar à luz. Cada um olha espantado para o outro, com o rosto vermelho de vergonha. Eis que chega implacável o dia de Javé, com o furor e o calor de sua ira, para fazer do país um deserto, para exterminar os pecadores. As estrelas do céu e suas constelações deixarão de irradiar a sua luz, o sol já nascerá escuro e a lua não terá mais o seu clarão. Vou cobrar a maldade do mundo inteiro, os crimes dos ímpios. Porei um fim ao orgulho dos soberbos e rebaixarei a vaidade dos prepotentes. Então, nós vemos aqui Jeremias, do capítulo 13, do versículo 9 ao versículo 11. O profeta pergunta, neste dia do Senhor, quem se manterá de pé? Pois ele é como um fogo do fundidor. Malaquias, capítulo 3, versículo 2. João descreve os povos da terra fugindo para as montanhas e suplicando a morte, para não ter de comparecer junto ao tribunal de Deus. E a ira do Cordeiro, pois o que mais temem, o que mais os pecadores temem, não é propriamente a morte, mas a revelação da presença de Deus. O que eles têm medo é medo do juízo. Versículo 16.
clamando aos montes e pedras, desmoronem por cima de nós e nos escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. João recorda o que dizia o profeta Isaías, de que no dia do Senhor o povo buscará refúgio nas cavernas diante do terror do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 19. Refugiar-se-ão nas cavidades das rochas e nas cavernas da terra, diante do terror de Javé e diante do esplendor de sua majestade. Deus julgará todos que se rebelaram contra sua soberania e sua autoridade. O povo irá apelar às montanhas e às pedras para que caiam sobre eles. Este verbo nos lembra o profeta Oséias, capítulo 10, versículo 8. Serão destruídos os lugares altos da idolatria, de adoração dos deuses, o pecado de Israel. Espinhos e matas crescerão sobre seus altares, isto é, serão abandonados. Então, eles, isto é, o povo, gritarão às montanhas, cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. Este versículo Jesus aplicou à destruição de Jerusalém, Lucas capítulo 28, versículo 30. Então começarão a pedir às montanhas, caiam em cima de nós, e as colinas, esconda-nos. É melhor morrer debaixo das pedras que estar diante da ira do Cordeiro. O tema da ira de Deus no Novo Testamento não é porque Deus tem gosto em vingar. Não. Nem mesmo um processo impessoal de retribuição que vai acontecer no transcurso da história. Não é isso. Mas a ira de Deus é uma resposta à santidade de Deus diante da maldade persistente na história. Versículo 17. Pois chegou o grande dia da ira, e quem poderá ficar de pé? A ira do Cordeiro vem revelada na paixão consumidora de seu santo amor, que deseja destruir tudo o que é falso. O profeta Joel descreveu o dia do Senhor como grande e terrível. Joel capítulo 2, versículo 11. É o dia da retribuição. Sofonias capítulo 1, versículo 14 até 18. Aqueles que procuram escapar da presença de Deus e do Cordeiro, isto é, têm que ter consciência que o dia da ira chegou. Quem pode se sustentar? Quem pode ficar de pé? Malaquias pergunta, quem ficará de pé diante da ira de Javé? Malaquias capítulo 3, versículo 2. O começo do fim chegou. E as pragas que vamos ver do Apocalipse capítulo 8, versículo 7, até o capítulo 9, versículo 21, e também do Apocalipse capítulo 16, do versículo 2 ao versículo 21, são consequências da abertura dos 7 selos. Então, esse dia de Javé, esse dia da ira, esses sinais cósmicos, e essa retribuição, entre aspas, que nada mais é a justiça da santidade de Deus diante da maldade do homem. A justiça de Deus revela toda a podridão que o ser humano traz dentro de si. Já era um tema muito usado pelos profetas, também pelos livros apócrifos. Nós vamos trabalhar um pouquinho nisso, nas considerações, mostrando em vários encontros sobre essa compreensão do dia do Senhor, a questão da escatologia do fim dos tempos, que está presente no Novo Testamento, está presente no Antigo Testamento, de modo especial, está presente nos profetas. Esta realidade, quando era anunciada aos cristãos, eles não viam isso de forma literal, porque eles já sabiam que haverá uma realidade onde os homens irão prestar contas a Deus. A realidade de que a natureza vai ter um fim, a natureza não é eterna.
A natureza é criatura, ela vai ter um fim. E nessa realidade desse fim, é também a realidade da grande síntese, onde Deus, então, vai fazer essa grande síntese da história, dentro dessa realidade da própria natureza, que não é eterna, mas que a partir daquele momento Deus vai ter essa realidade total, né? E vai exercer o seu julgamento sobre toda a história do ser humano. Então, nós não podemos ver o texto de forma literal, mas ver o texto dentro da tradição veterotestamentária, isto é, do Antigo Testamento, que anuncia o dia de Javé, o dia da ira de Javé, como também no Novo Testamento, que nós temos vários textos também ligados a essa apocalíptica, que anuncia a questão do fim do mundo. Esse fim do mundo, né, como uma realidade de que tudo que é passageiro tem um fim e que Deus vai exercer a esta realidade, né, o seu julgamento, a sua santidade, né, diante de toda a realidade da história, de toda a realidade da criação, vai então revelar aquilo que o ser humano traz de obscuro, aquilo que o ser humano traz de maldade, aquilo que o ser humano traz na sua realidade de não ter vivido de acordo com as exigências, no caso aqui, da vida cristã. Então, quando nós observamos, então, esses textos, nós não devemos ficarmos apavorados, nós devemos ficar esperançosos, porque Deus tem história na mão e essa realidade um dia terá o julgamento de Deus, né? E todas as coisas a partir da realidade de Deus serão transfiguradas e se mostrarão também todas as trevas da realidade vivida pelo ser humano na história. Mas nós vamos dar continuidade depois ao nosso texto e vamos procurar também, nas considerações, mostrar esses textos do Antigo Testamento, textos também os apócrifos que falam desse grande fim, e também dessa escatologia, e também depois no Novo Testamento, que são realidades que estão presentes já na compreensão da fé cristã. Então, não é um livro para impor medo, é um livro para impor confiança, porque diante da pergunta, né, daqueles que estão debaixo do altar, os mártires, quando Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça como realidade da sua ação, do seu grande julgamento final, né? Então, está sempre presente que essa realidade do fim da ira de Deus já é uma realidade na expectativa do povo antigo, do povo do Antigo Testamento. E sempre elas tinham uma perspectiva, no Antigo Testamento, uma perspectiva histórica, ou ligada ao fim de Israel, do Estado de Israel, Reino do Norte, pela Síria. Então o dia do Senhor vem e realiza justiça àquele povo infiel do povo de Israel, que vai ser então, entre aspas, castigado com o fim do Reino do Norte, e também com os textos que falam de Judá, que fala também dessa questão de que a infidelidade do povo de Judá vai lhe custar também o seu fim, o julgamento, a ira de Deus que vai agir. Ou então, já nos profetas do pós-exílio da Babilônia, que também vão colocar essa perspectiva de que Javé é aquele que um dia realizará o seu grande julgamento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.